Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão no sacerdócio, Padre Espiridon, meus queridos irmãos em Cristo, hoje a Igreja reserva esse domingo especial da Quaresma para lembrarmos de Santa Maria do Egito. Santa Maria tem uma história muito rica e interessante, e não vai ser possível nós falarmos de cada detalhe dela, mas eu convido vocês a procurarem, porque é realmente um grande exemplo para nós. Mas tem um motivo para escolher Santa Maria do Egito, é que ela representa o arrependimento. Arrependimento, que é aquele assunto que a Igreja recorrentemente nos convida a refletir. Arrependimento de que falamos diariamente nas orações das completas, sobretudo nesse período de Quaresma. Arrependimento que a Igreja nos lembra no início da nossa caminhada no Triodion, e agora, quando já vamos nos encaminhando para a Semana Santa, vem de novo nos chamar a atenção. Por que Santa Maria do Egito é a figura do arrependimento? Porque ela era uma jovem que aos 12 anos voluntariamente saiu de casa para viver uma vida de pecado. Ela foi para Alexandria e se entregou a todo tipo de luxúria. Ela vivia uma vida de lascívia, mas ela não cobrava por isso. Ela vivia também da mendicância e da tecelagem para se sustentar. Ela cometia os seus pecados de luxúria simplesmente pelo prazer. E assim viveu durante muitos anos. E um dia ela encontrou um grupo de fiéis que se dirigiam a Jerusalém para a festa da Santa Cruz. Santa Maria, então, resolveu ir com eles. Não tinha dinheiro para passagem de barco e, mais uma vez, entregou o seu corpo e, servindo-se, permitiu que eles se servissem dele, e assim durante a viagem, e assim ao chegar em Jerusalém, e assim até a data da festa. Quando então chegou a festa da Santa Cruz, e ela foi com a multidão até o Santo Sepulcro para venerar o madeiro, ela foi impedida de entrar por uma força sobrenatural. Ela tentou a primeira vez e não conseguiu passar do pórtico do Santo Sepulcro. Ela tentou uma segunda vez, pensando que era a multidão que atrapalhava, e novamente ela não conseguiu vencer o pórtico. E assim também a terceira vez, até que ela, exausta, desistiu, retirou-se e do lado de fora olhou para os céus e viu na parte mais alta do sepulcro um ícone de Nossa Senhora. Então ali ela caiu em si sobre a vida pecaminosa que ela levava. E ela entendeu que ela não era digna de contemplar a cruz de Cristo, porque precisava se arrepender dos seus pecados. Ela suplicou à Virgem que permitisse a ela entrar na igreja, contemplar o madeiro. E então ela, de fato, a partir dali viveria uma vida nova, conforme Nossa Senhora a guiasse. Ela conseguiu entrar, conseguiu contemplar a cruz, chorou amargamente, retornou diante do ícone e se dispôs a cumprir a sua promessa. Ela foi guiada por um anjo às margens do Jordão. Primeiro parou na igreja de São João Batista e depois entrou no deserto e viveu em arrependimento por 40 anos, na mais absoluta ascese. Alguns imaginam que depois de ter se arrependido, algo mágico aconteceu e ela viveu uma vida plenamente feliz no deserto, sem que nada incomodasse. Pois desses 40 anos, os 17 primeiros anos, ela viveu em tormentos diários no deserto. Ela viveu em tormentos por conta da fome, por conta do frio, por conta da sede, por conta do calor. Ela viveu em tormentos porque as feras do deserto a assustavam. Ela viveu em tormentos
porque os desejos carnais que a levaram a pecar durante todos os anos anteriores não lhe davam trégua. Mas ela resistiu a tudo isso. Ela se atirava no chão, batia no seu peito, rezava e vencia tudo isso. E ela teve a paciência de esperar 17 anos para que isso então arrefecesse. Mas ainda assim, ela viveu outros 23 anos no deserto, em absoluta ascese. Por isso ela encarna o arrependimento. A igreja nos ensina que não é possível alcançar a salvação sem arrependimento. Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou aqui, muito entusiasmada com a ortodoxia e com tudo que ela tinha lido, querendo se tornar ortodoxa. Ela tinha lido sobre teoses, ela queria alcançar a deificação, aquilo que os grandes santos, os nossos campeões, conseguiram. E era muito bom que ela quisesse isso para ela, mas não era fácil. E o passo seguinte foi, numa conversa, essa pessoa virar para mim e dizer: Padre, eu não me arrependo de nada na minha vida. Eu falei: bom, mas nós temos um problema sério aqui, porque você quer uma coisa que é completamente incompatível com o que você está falando. Como você não se arrepende de nada? E era uma pessoa que já tinha vivido bastante. Ele confundia as coisas. Os nossos santos padres, por séculos, repetem para nós uma coisa que na nossa canção popular aqui no Brasil ficou conhecida quando Noite Ilustrada fez um samba que dizia assim: reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. É isso o que os nossos santos padres sempre falaram. Não fique preso ao seu pecado. Caiu, levanta, pede perdão a Deus e segue adiante. Não fique se remoendo pelo seu pecado. Mas isso não significa não se arrepender. É justamente o contrário. Arrependa-se verdadeiramente. Confesse o seu pecado e vá viver uma vida nova. Não tenha o arrependimento que eles chamam de arrependimento do faraó. O faraó por 10 vezes foi convidado a se arrepender. Por 10 vezes disse que se arrependeu. E por 10 vezes voltou a pecar, porque ele não se arrependia por consciência, mas por medo. E assim que ele se achava mais poderoso, ele tornava a pecar. Essa história dessa pessoa, às vezes nos parece absurda, mas na verdade ele não tem um comportamento diferente do que nós vemos no mundo de hoje, inclusive na nossa igreja. Ele só teve a coragem de externalizar isso. Ainda que fosse uma visão errada, ele falou o que na verdade não só ele, mas a grande maioria vive. As pessoas não se arrependem. O arrependimento, para ser eficaz, exige que os pecados sejam confessados. E nós, que recebemos as confissões, não vemos as pessoas se confessarem. Portanto, elas não se arrependem, embora elas acreditem que possam se confessar diretamente a Deus, e com isso novamente elas pecam, porque está nas Escrituras. Foi Deus quem determinou que se confessassem à igreja, e que disse aos apóstolos que os pecados que eles perdoassem estariam perdoados, e os que eles retivessem estariam retidos também no céu. A confissão dos pecados não é uma invenção da igreja, como muitos querem acreditar, para os padres descobrirem as fofocas da comunidade. Para isso, nós podemos acessar as redes sociais. A confissão dos pecados está prevista desde o Antigo Testamento. E ela é repetida no Novo, ela é repetida nos Atos dos Apóstolos. Da mesma forma que uma pessoa que desobedece às leis de trânsito e sofre um acidente, não basta ela simplesmente se arrepender do que ela fez. Ela agora precisa tratar das consequências dos seus atos.
ela está com a sua saúde prejudicada. Ela precisa da cura para isso. O pecado, ele também nos causa um prejuízo espiritual. Aquela graça que nós recebemos no batismo é afastada de nós pelo pecado. E é o sacramento da confissão que nos reconcilia com Deus e nos restitui essa graça. Mas não é só pela falta de confissão que a gente pode dizer que o povo não se arrepende. E eu também não vou falar de cada pecado aqui. Mas vamos falar da relação do povo com a sua igreja. Basta olhar para o lado e ver que se fôssemos um povo arrependido, essa igreja não estaria assim. Nem vazia, nem precisando de reformas, nem suplicando aos fiéis para que eles corram atrás da sua salvação. Um povo arrependido é como um povo da Ucrânia, que está em vigília noite e dia, na chuva e na neve, para não deixar a sua igreja ser profanada. São eles que estão enfrentando a polícia estatal, as milícias contrárias, que querem se servir da igreja para instrumento político. Essas pessoas, apenas com oração, estão dia e noite defendendo a sua igreja. Todos nós devemos buscar um arrependimento sincero, que passa pela confissão e passa por uma mudança de atitude. Arrependam-se aqueles que não vêm à igreja porque querem desfrutar de outros prazeres, da praia, dos passeios, da natureza. Esses amam mais a criação do que o Criador. Arrependam-se aqueles que não vêm à igreja para ficar com a família. E esses devem se arrepender 3 vezes. Primeiro, porque Cristo foi muito claro ao dizer que aquele que ama mais o pai, a mãe, o filho ou o irmão do que a ele, não é digno dele. Segundo, porque se a pessoa precisa se afastar da igreja para encontrar a família, é porque ela não criou a família na igreja. E terceiro, porque ela está jogando nos ombros da sua família a culpa por ela não estar aqui. Arrependam-se aqueles que vêm à igreja como um compromisso social. Se comportam como aqueles que Cristo expulsou às chicotadas do templo. Arrependam-se aqueles que vêm à igreja para aparecer. Que vêm à igreja para que os outros vejam. Eles não entendem que isso aqui é o memorial da paixão e da ressurreição de Cristo. Arrependam-se aqueles que vestem o andiri para encobrir as suas vergonhas. Eles maculam a imagem do sacerdócio. E o sumo sacerdote é Cristo, eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqueles que usam paramento como fantasia, arrependam-se, porque são como os demônios que se disfarçam para enganar as pessoas. Aqueles que doam para a igreja, imaginando que estão adquirindo uma cota de uma empresa que dá direito a voz e voto, arrependam-se, porque se comportam como aqueles que pretenderam comprar Cristo por 30 moedas de prata. A igreja é o corpo de Cristo e ela não tem preço. Aqueles que não respeitam o clero, que não conseguem ouvir o que o clero diz, que imaginam que o clero está aqui para emitir as suas opiniões, arrependam-se. A homilia é parte da liturgia, não é um intervalo. A homilia não é palco para o sacerdote. A homilia é forma de catequese do povo,
E o sacerdote deve falar o que o Espírito Santo lhe inspira, para transmitir os ensinamentos de Deus de acordo com a forma como os santos padres interpretaram. Aqueles que até hoje não se arrependeram de nada, arrependam-se. Porque vocês não sabem se ao passar daquela porta vão sobreviver. E o tempo do arrependimento é hoje. Os santos padres são muito claros ao dizer que depois da nossa morte não há mais arrependimento eficaz. E as Escrituras confirmam isso. Quando o rico, na parábola do rico e Lázaro, quando o rico cai em si da sua condição, estando nos infernos, ele já não pode fazer mais nada. Arrependam-se e venham correndo para a igreja, porque Cristo está de braços abertos para receber os arrependidos. Mas os que continuarem impenitentes, não se aproximem da Eucaristia, para não engolirem a própria condenação. Arrependam-se, porque a Semana Santa está à nossa porta. É mais uma chance de vivermos uma vida nova. A ressurreição é a festa dos arrependidos. De nada adianta a ressurreição para os impenitentes. Aqueles que imaginam, que acham enfadonho estar aqui e acham que a liturgia demora um pouco além da conta, e acham que também não é possível, durante a Semana Santa, estar presente em todos os ofícios, arrependam-se também. E lembrem que a vida eterna é uma vida com Deus a todo tempo e para todas as pessoas. Não existe intervalo. Ninguém vai ali ficar um pouco sem Deus e depois volta para encontrar com Ele. A vida eterna é uma vida com a presença viva de Deus a todo momento. Aqueles que durante a sua trajetória temporal aprenderam a se alegrar na presença de Deus vão ter felicidade na vida eterna, porque essa presença vai ser para eles uma eterna liturgia. Aqueles que acham cansativo estar com Deus, que acham enfadonho estar com Deus, sinto informar, mas quando passarem para a eternidade, estarão com Deus o tempo inteiro. E o mesmo sentimento que tinham aqui, vão levar para o resto da vida. É isso que nós chamamos de inferno. Aqueles que não respeitam a sua fé, arrependam-se. Vocês receberam a ortodoxia como um presente de Deus. Não sejam ingratos. Aqueles que não querem contrariar o mundo e aceitam que a sua fé seja violada, não são dignos do sangue dos mártires. Eles morreram para a igreja chegar até vocês. E para não ficar mal com as pessoas, vocês negam as verdades da fé. Aqueles que buscam fora da ortodoxia satisfações místicas ou pessoais de toda ordem, arrependam-se. Vocês se comportam como Judas. Vocês estão na igreja verdadeira e não suportando as dificuldades que ela nos propõe, porque a igreja verdadeira nos propõe a cruz e não a prosperidade, vão fazer intercâmbio em outras confissões religiosas. Arrependam-se. Não tenham medo de se arrepender, porque Deus recebe a todos, não importa o tamanho do pecado. Deus recebeu o bom ladrão na última hora, mas não esperem até a última hora, porque vocês não sabem quando ela chegará. Vamos todos passar uma Semana Santa diferente. Estejamos na igreja. Aqueles que até agora não começaram o jejum, comecem. Como nos lembra o arquimandrita Gregórios, do Mosteiro da Dormição de Biquiftim,
As festas são para quem jejua. Quem não jejua pode participar, mas não entende. Faltam 2 semanas. Não tem problema se não aguentaram toda a quaresma. Comecem agora. Façam um jejum. Façam oração. Programem-se para a partir da outra semana estarem na igreja, em todos os ofícios, sem murmurar, prestando atenção em cada oração que é dita. E vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar. A perspectiva da igreja vai mudar. Arrependam-se e confiem na misericórdia de Deus. Que pelas intercessões de Santa Maria do Egito, Deus possa abrir para nós as portas do arrependimento. Amém.